Seja muito bem-vindo ao Dedo no Pulso, o podcast da Ecoagro. Análise com sensibilidade, precisão e visão estratégica dos movimentos do agronegócio e da economia. Toda semana, nosso economista-chefe Antônio da Luz interpreta os dados mais relevantes com profundidade, didática e realismo. Um conteúdo direto da fonte, com tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, mercado agropecuário e o cenário político-econômico. Porque, para antecipar tendências, é preciso ter o dedo no pulso do mercado. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio! Que bom tê-los conosco também nesta semana que vai do dia 27 ao dia 3 de maio de 2026. Semana mais curta, com feriado na sexta-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dedo no Pulso, Panorama Macroeconômico e o Agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agro do Brasil. Essa é, portanto, uma semana mais curta, mas não significa que ela não seja importante. Pelo contrário, nós estamos numa semana muito pesada em termos de indicadores. Porque nós temos na quarta-feira a super quarta, onde Copom e Fed decidirão juros para as economias brasileira e americana para os próximos aproximadamente 45 dias. Nós estamos com uma perspectiva de manutenção de juros lá nos Estados Unidos. Quando nós olhamos o Fed Watch, que é uma espécie de termômetro das expectativas do que decidirão os membros do Fed, do FONC, para ser mais preciso, nas próximas reuniões, nós não temos nenhuma redução de juros em 26. E em 27, nós só teremos redução de juros em setembro de 2027. É isto que mostra o Fed Watch hoje. Mas é sempre bom lembrar que ele muda, né? Ele muda conforme a força do vento. Com as circunstâncias que nós conhecemos hoje, com o impacto que está acontecendo na inflação nos Estados Unidos por conta da guerra hoje e do aumento do petróleo, evidentemente, é lá em setembro do ano que vem que o mercado está enxergando alguma possibilidade de juros, ou seja, Estados Unidos mantendo juros acima do juro neutro para combater a inflação. Existem algumas apostas, inclusive, para aumento de juros, mas elas são minoritárias. Eu só estou sendo transparente aqui com você que está aqui toda semana conosco, dizendo que existe uma parte do mercado que acredita que pode até haver aumentos de juros em 2026. Acho cedo para pensar uma hipótese dessa, mas não é algo desprezível. A depender do que acontecer com a guerra, que é onde nós temos um enorme grau de incerteza, o próprio livro bege do Fed deixou isso muito claro, mostrou o quanto de incerteza está pesando sobre as escolhas, sobre as decisões e como é difícil tomar decisão com um nível de incerteza nessa magnitude. A incerteza faz parte da economia, porque a economia ela tenta entender o que está acontecendo, mas somos feitos de carne e osso. E mudanças acontecem. O ser humano é incerto. A economia não tem como ser certa. Agora, existem graus de incerteza os quais nós estamos acostumados, e existem graus de incerteza muito mais complicados. E esta semana, portanto, nós estamos vendo a manutenção dos juros lá nos Estados Unidos e uma redução de 0,25 ponto percentual ou 25 bips para o Copom aqui no Brasil. Nós poderíamos, não fosse a guerra, ter uma redução mais acentuada, caso o petróleo tivesse nos patamares anteriores da guerra, ou até um pouquinho mais alto, entre 70 e 80 dólares o barril. Eu continuaria imaginando numa redução de 0,50 na próxima reunião, porque com um câmbio mais baixo, e hoje nós vamos falar bastante de câmbio, se prepare, porque um dos nossos estudos especiais trata disso, com o câmbio abaixo de R$5, que ajuda
no combate à inflação, nós teríamos um cenário mais interessante para baixar juros de maneira mais acentuada. Aí a discussão seria 0,50 ou 0,75. Agora, não fosse o fato de estarmos com juros tão elevados, em 14,75, provavelmente a decisão do Copom seria não mexer nos juros. Se nós tivéssemos algo próximo do juro neutro, por exemplo, e eventualmente até subir. Agora, como nós estamos com um juro muito elevado, muito elevado, o Copom ele precisa fazer o balanço entre atividade econômica e combate à inflação. Eu não posso matar o paciente da cura. Então, sim, ele deve baixar juros na próxima reunião e sim, eu acredito que seja 0,25 pontos, não mais do que isso. Eu não reduziria mais do que 0,25 se votasse nesta reunião, mas não voto, mas participo lá do Boletim Focus do Banco Central e foi isso que nós colocamos lá como perspectiva. Também nós temos nessa semana o dado do IPCA 15, que é a prévia do IPCA do mês de abril e que ele deve vir mais uma vez forte e atrapalhar os planos da nossa decisão. Temos IGPM e IPP, o IGPM de abril, uma inflação no nível do atacado, que deve vir forte também, mas ela acumula em 12 meses deflação, não esqueça disso. Lembra que nós vínhamos mostrando o efeito dos juros sobre a inflação e que mostramos primeiro que o juro alto pega o atacado, começa a reduzir IGPM, IPP, IGPDI e só depois começa a baixar, a reduzir o IPCA. Quem está aqui no Dedo no Pulso toda semana está acostumado com isso, porque desde o ano passado a gente vem mostrando este movimento acontecendo aos poucos. E o IPP, que é o índice de preços ao produtor, que é uma inflação no nível do atacado, ele não vai falar de abril, ele vai falar de março, porque o dado é de março, portanto é o primeiro mês da guerra e ele deve sim ter um crescimento acentuado no mês e diminuir a deflação em 12 meses que ele exibia. Nós vamos também ter empréstimos bancários e vamos ter dados fiscais a princípio, dívida PIB, tanto líquida quanto bruta, superávit orçamentário, balanço orçamentário, e esses dados têm vindo muito ruins. Falamos no Dedo no Pulso da semana passada sobre a PLDO, falamos bastante sobre esse problema fiscal. Quem não estava aqui semana passada, volta lá e ouve o estudo especial que nós fizemos sobre o lado fiscal da economia a partir do PLDO, que traz um monte de barbaridades projetadas pelo Ministério do Planejamento. Eles fizeram um orçamento superestimando o PIB, subestimando a inflação, subestimando o Selic, subestimando o que deveria ser conservador e superestimar, e superestimou aquilo que ele deveria, de maneira conservadora, subestimar, para ter um orçamento razoável, para fazer aquilo que nós fazemos nas empresas. Mas, infelizmente, gerir dinheiro dos outros é mais fácil, né? Nós vamos ter também dados de emprego essa semana, tanto o CAGED quanto a taxa de desemprego saem. Lá nos Estados Unidos, além da taxa de juros, nós vamos ter o PIB do primeiro trimestre, a confiança do consumidor, vamos ter PMIs e dados de pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego. E lá na zona do euro nós vamos ter decisão de juros e não se surpreenda se subir o juro por lá. Não se surpreenda, porque há indícios de que isso pode acontecer. E nós trouxemos 2 estudos especiais para esta semana. Um para falar de câmbio, aproveitando que nesta semana, os dados passados, da semana passada, dados que estão sobre a nossa mesa para analisarmos junto com você aqui na nossa reunião de guidance. Saiu os dados das transações correntes do Brasil, saiu também o dado do investimento estrangeiro direto, o IED. E existe uma balança de dólar dentro de uma economia, entre o que entra e o que sai, que são os fundamentos do mercado cambial. E o câmbio, ele é sempre muito difícil de prever, porque ele é afetado por inúmeros fatores, inclusive fatores exógenos aos fundamentos. Agora, no meio da incerteza, entender os fundamentos é tudo o que conseguimos fazer. Nós não conseguimos prever os próximos passos do conflito lá no Irã. Nós não conseguimos saber o que tem de verdade nas falas do presidente americano, o que a gente pode confiar e o que não pode confiar. O que ele diz que vai acontecer e o que ele diz
que vai acontecer e depois não acontece. Essas coisas todas afetam o câmbio, por exemplo. Estou pegando um assunto do momento. Agora tem um universo de questões que afetam o câmbio. Agora, eu quero hoje mostrar para vocês os fundamentos deste mercado. E também eu quero falar sobre biocombustíveis. Quero falar sobre biodiesel e sobre etanol. Mas antes de entrarmos nesse ponto, eu quero falar da minha agenda, porque nesta semana eu vou a Brasília acompanhando o presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, e também o vice-presidente da CNA, o Gedeão Silveira Pereira, e a ex-ministra da Agricultura, nossa sempre ministra, que saudade dela como ministra, a Tereza Cristina, numa reunião com o senador Renan Calheiros, que é o relator do PL 5122. Nós vamos explicar tecnicamente para ele o porquê que essa proposta do governo alternativa ela não atende, ela não serve, ela é absurda, e falar para ele o que está acontecendo de fato na questão do crédito no Brasil, no crédito, o que está acontecendo com o agro e na parte de crédito do Brasil, de endividamento, enfim, para que ele tome a sua decisão como relator do PL, tendo todas as informações necessárias para tomar essa decisão. O que ele vai decidir é uma decisão dele e do parlamento. Agora, nós vamos apresentar para ele a realidade do nosso ponto de vista. E eu quero mandar um abraço para um ouvinte muito querido, o Paulo Falcão, que é presidente da Sicredi Gerações, da cooperativa Sicredi Gerações, e que além de um ouvinte aqui do nosso Dedo no Pulso, ele é um cliente da AgroMoney, a minha empresa de assessoria econômica, aonde nós temos a oportunidade de mostrar para ele aquilo que nós trazemos aqui no Dedo no Pulso, só que óbvio, apresentando com PowerPoint, mostrando os dados, algo mais completo, evidentemente, e com a possibilidade de enxergar os gráficos, as tabelas e fazer uma discussão um pouco mais aprofundada. E ele está sempre aqui no Dedo no Pulso conosco, além de ser nosso cliente. Então, um abraço, Paulo Falcão, e para todo o time da Sicredi Gerações, clientes muito, muito queridos nossos. Então, pessoal, eu quero falar sobre os dados que estão sobre a mesa, mas eu quero dar um pouco aqui dos estudos que nós vamos trazer. Porque eu pergunto, sobretudo para os produtores que estão aqui e nos acompanham no Brasil inteiro. Vocês já pararam para calcular o quanto da soja e do milho que vocês produzem vão deixar de ir para a China e para outros destinos nos próximos 10 anos e vão virar diesel ou etanol e vão parar lá na bomba dos postos de combustíveis aqui no Brasil? E o quanto disso pode parar não como ração para suínos e aves mundo afora, mas vai virar biocombustíveis em bombas de combustíveis em outros países também? Isto, gente, não tem nada de retórica aqui no que eu estou falando. Isto é o resultado de uma mudança que está acontecendo e que pode mudar a forma de precificar e de comercializar. Pode mudar o eixo dos fundamentos dos mercados de soja e de milho. Aliás, isso já está acontecendo. Então, um dos assuntos que vamos tratar hoje são os biocombustíveis, mas não naquele papo genérico de transição energética. Não que isso não seja importante, claro que isso é importante, eu acredito muito nisso. Mas eu quero falar de algo que é mandato obrigatório, que tem cronograma regulatório, que tem demanda incremental por óleo de soja, que tem mercado para etanol de milho. E eu quero trazer o que a Indonésia, o que os Estados Unidos e o que a União Europeia estão fazendo, que o Brasil precisa acompanhar de perto, muito embora nós estejamos na vanguarda e estejamos um passo à frente desses nossos concorrentes. Agora, o fato de estar à frente não nos dá o berço esplêndido de ficar admirando e achando que somos imbatíveis. Não, nós precisamos entender o que está acontecendo lá também. E eu quero também trazer aqui o assunto do câmbio, porque a taxa de câmbio no Brasil chegou a tocar 4,90 neste mês de abril. É o menor nível em mais de 2 anos. E quem está acompanhando aqui desde o final de 2024, nosso dedo no pulso, quando o dólar estava ali perto de 6,30, sabe que isso é uma baita mudança.
Mas por que o real valorizou tanto? Isso aconteceu por conta de uma melhora de fundamentos? Será que é o agronegócio exportando mais? Será que é o governo fazendo algo certo? Olha, gente, a resposta bem honesta é nenhuma dessas coisas. Pelo menos não como razão principal. O real ele está forte porque um volume enorme de capital estrangeiro entrou no Brasil. E esse capital entrou porque a Selic paga quase 11 pontos percentuais a mais do que os juros americanos. E além disso, nós estamos na iminência, num ciclo de redução de juros, o que naturalmente traz uma perspectiva positiva para a nossa bolsa. Então, isto coloca o Brasil num patamar diferencial. Então a conta ela é simples, ela é brutal, mas ela tem prazo de validade. E hoje eu vou abrir essa equação inteira para vocês. Eu vou mostrar os dados do balanço de pagamentos de março. Eu vou trazer transações correntes, eu vou trazer investimentos estrangeiros diretos, eu vou trazer os números da B3 atualizados sobre o movimento dos estrangeiros. Eu vou explicar esses dados sobre a teoria que está por trás disso tudo, teoria econômica. Nós vamos falar do ponto de vista da ciência sobre esse assunto. E eu vou montar a partir dos fundamentos, e tão somente os fundamentos, porque eu sou economista, eu não sou um oráculo. A partir dos fundamentos, nós vamos traçar 3 cenários para o câmbio até o final de 2027. Nada de achismo, tudo a partir de dados, de teoria e de análise. É o mesmo que vocês vão ver nos bancos, nas corretoras, lá para a turma do Sicredi Gerações, ou para os heads da Ecoagro toda segunda-feira de manhã, ou em qualquer banco, em qualquer lugar, é assim que se faz essas análises. E eu vou trazer para vocês aqui com muita transparência estas informações. Agora, antes de chegarmos nesses nossos estudos, nós precisamos olhar para o que está acontecendo na nossa atividade econômica, porque eu disse na semana passada que saía a confiança do consumidor nessa semana, o dado da Fundação Getúlio Vargas, e nós tivemos uma ligeira melhora em abril, 89,10, uma ligeira melhora em relação a março, o que é muito bom. É bom porque nós estamos vendo uma acentuada desaceleração no consumo das famílias. E a confiança do consumidor, ela é antecedente do consumo das famílias. Então, uma melhora, ainda que muito pequena, ela é muito bem-vinda. Porque o abril ele é o primeiro mês do segundo trimestre. O primeiro trimestre está na cara que vai ser fraco. Agora nós estamos construindo o segundo trimestre. E olhando para a dimensão monetária da nossa economia, com os novos dados que temos sobre a mesa, eu quero começar com o Boletim Focus, não desta semana, porque quando este episódio vai ao ar, que ele entra na madrugada de segunda-feira em todas as plataformas, nós não temos o dado do Boletim Focus ainda, mas eu tenho o da semana passada. Nós tivemos uma nova elevação, agora para 4,80, para a projeção do IPCA ao final de 2026. E pior do que isso, lá no Horizonte Relevante, aumentou agora de 3,91 para 3,99, quase 4 pontos percentuais a inflação para o IPCA ano que vem. Isto vai deixando a situação do Banco Central cada vez mais complicada para reduzir juros no Brasil, porque a meta é 3. Ao intervalo de tolerância superior vai a 4,50. Nós, antes da guerra, estávamos com 3,81 e agora já está 3,99, quase 4. Então, é bem complicada essa desancoragem das expectativas. E para este ano, 2026, dos 3,91 antes da guerra, nós já estamos em 4,80, quase 1 ponto percentual a mais e subindo. Só que quando nós temos este cenário de elevação da inflação, de desancoragem, isto gera um problema muito ruim para nós, que é o espaço menor para redução dos juros. E o que o mercado fez pela primeira vez na semana passada? Aumentou a projeção da Selic para 2026. De 12,50, que era o piso que a Selic chegaria este ano, presta muito atenção no que eu estou dizendo. O mercado está elevando
a Selic final de 2026 de 12,50 para 13. E para o ano de 27, de 10,5 para 11. Você está surpreso? Você que está aqui toda semana está surpreso com isso? É claro que não, né, gente? Nós viemos mostrando para vocês o que vem acontecendo no lado monetário da nossa economia semana a semana. E quando nós olhamos a economia botando o dedo no pulso da economia, olhando ela semana a semana, essas coisas não nos surpreendem, porque nós mostramos para vocês que os juros futuros estavam apontando para 13 há muito tempo. Nós mostramos para vocês que as condições macroeconômicas não nos davam espaço para muitas reduções de Selic neste ano. E agora é o mercado como um todo trazendo este ajuste para cima. Então vejam que temos aqui uma reprecificação para cima da Selic, tanto neste ano quanto no ano que vem. O que torna o PLDO, que discutimos na semana passada, ainda mais absurdo, porque está subestimando o tamanho da Selic, que por sua vez tem um forte impacto na rolagem da dívida brasileira. E lá nos Estados Unidos, nós tivemos, olhando do ponto de vista da atividade, 214 mil pedidos iniciais de seguro-desemprego, uma alta em relação à semana anterior, e nos pedidos contínuos de seguro-desemprego, nós continuamos com 1.800.000 pessoas, é o mesmo número da semana passada, sem grandes novidades. E as vendas no varejo, no mês de março, elas tiveram uma alta bem significativa no mês de março, subiu 1,66%, uma mega alta no varejo americano. Isso trouxe os dados para 12 meses para 13,97%. Então, é a economia americana fortalecida no mês de março. E o núcleo das vendas do varejo saltou 1,94% contra o mês anterior. E os PMIs de abril, os PMIs de manufatura, subiram de 51,6 para 54. Então, a manufatura deve expressar uma elevação no mês de abril também, né? A máquina de guerra. E os PMIs de serviços, 51,30, acima da expectativa, mesmo nível do mês passado, mostrando que a economia tende a seguir crescendo no segundo trimestre de 2026. E a China, ela resolveu manter a sua taxa de juros em 3% e olhando para o trade, ela teve saída em investimento estrangeiro direto. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. E agora, pessoal, eu quero trazer o primeiro estudo para a avaliação de vocês, que é o nosso estudo sobre nossa taxa de câmbio a partir dos seus fundamentos. Então, nós não vamos olhar para especulação, nós vamos olhar para fundamentos do câmbio. Então, primeiro, eu quero mostrar a teoria. Por que o câmbio sobe ou o câmbio cai a partir de fundamentos? Antes de nós mergulharmos nos números, deixa eu colocar na mesa o framework que nós vamos usar aqui. Porque câmbio, ele não é um mistério como muitas pessoas imaginam. Ele é mecânico, ele tem uma mecânica que precisa ser compreendida e que, claro, quando eu tenho efeitos exógenos, por força das expectativas, eu tenho um efeito sobre essa mecânica. Mas isso não quer dizer que não haja fundamentos e que não haja uma mecânica por detrás do movimento do câmbio. E entender essa mecânica, ela nos ajuda a separar o que é ruído e o que é sinal. Então, o câmbio, essencialmente, ele é determinado pelo balanço de pagamentos. Toda vez que o Brasil exporta um produto, ele recebe dólares. Isso vai pressionando o dólar para baixo, certo? Se eu estou exportando, está entrando dólar na minha economia, o dólar fica menos escasso, a taxa de câmbio cai. Agora, toda vez que o Brasil paga uma remessa de lucros para uma empresa multinacional no exterior, isso pressiona o dólar para cima, porque eu estou tirando dólar daqui da nossa economia. Todas as vezes que eu pago as minhas IAs, ou que eu pago os streamings que eu utilizo, ou que eu estou pagando as licenças dos softwares que eu utilizo, ou nós estamos pagando um navio estrangeiro para carregar a nossa soja,
nós estamos comprando serviços estrangeiros. Consequentemente, nós estamos importando serviços e nós estamos tirando dólares da nossa economia. Todas as vezes que nós pagamos dividendos, as nossas empresas geram lucro, pagam dividendos, e eu tenho um investidor estrangeiro e ele leva esse dividendo embora, não reinveste aqui, eu estou pressionando o câmbio para cima. Então, a taxa de câmbio, ela no fundo é o preço que equilibra essas entradas e saídas de moeda estrangeira. E o balanço de pagamentos, ele tem dois grandes guichês, tem dois grandes balcões aonde nós negociamos: a conta corrente e a conta financeira. Guarda isso. O balanço de pagamentos, ele tem duas portas, tem dois guichês, tem duas contas: conta corrente e conta financeira. A conta corrente, ela registra as transações reais, o que o país produz, o que o país consome e os rendimentos que vai e voltam. Então, a conta corrente, ela é formada pela balança comercial, que é onde nós observamos tudo que exportamos e importamos de bens, e a balança de serviços, que é tudo que nós exportamos e importamos de serviços. Então, vamos lá, a AgroMoney, a minha empresa, ela tem clientes no Uruguai. No momento que nós temos o pagamento dos nossos clientes, ele entra no Brasil, eu estou fazendo uma exportação de serviços. Quando a Ecoagro ela faz uma securitização, uma operação estruturada de crédito para uma empresa estrangeira, mas faz aqui no Brasil, nós estamos exportando serviços do Brasil para fora. Agora, quando nós contratamos serviços de fora, nós estamos importando serviços. Na balança comercial, nós somos amplamente superavitários. Na balança de serviços, nós somos amplamente deficitários. E eu tenho também as transferências unilaterais, que são os lucros remetidos ao exterior e lucros remetidos do exterior para cá. Então, empresas multinacionais estrangeiras no Brasil mandam lucros para fora. Empresas brasileiras que são multinacionais trazem lucros para cá. E também tem as transferências das famílias. Pessoas que moram fora do Brasil, que são sustentadas por pessoas que estão no Brasil, mandam dinheiro para lá. Ou o contrário, pessoas que estão no exterior, que sustentam pessoas no Brasil, mandam dinheiro de lá para cá. Então, tudo isto forma a conta corrente. Já a conta financeira, ela registra os fluxos de capital. Ela é formada pelos investimentos estrangeiros diretos, que são aqueles investimentos no mundo real, na economia real, aquele dinheiro que vem de fora para abrir um negócio no Brasil ou para comprar uma empresa no Brasil, e ao passo que nós temos os brasileiros que fazem investimentos lá fora. Então, tem a saída. E também nós temos o portfólio, investimentos em portfólio, formando a nossa conta financeira, que é aquele dinheiro estrangeiro que entra na nossa bolsa, entra na nossa renda fixa, que toma empréstimos, que utiliza derivativos. Então, todo dinheiro estrangeiro que entra no Brasil em forma de portfólio, ele vai fazer parte da conta financeira. Mas também você que é investidor, que tem uma conta global, que está investindo fora do Brasil, isso também vai entrar na conta financeira, só que com sinal negativo. Então, a identidade fundamental que rege tudo isso é simples. Se o Brasil tem déficit em conta corrente, precisa de superávit na conta financeira para financiar esse déficit. Simples. Se a conta corrente está negativa, eu preciso que a financeira esteja positiva. E o contrário também é verdadeiro. Se não vem capital suficiente de fora, o que vai acontecer com o câmbio? O câmbio se desvaloriza para equilibrar. Se vem capital a mais, o câmbio se aprecia para equilibrar o mercado de câmbio. É simples. Estes são os fundamentos do mercado de câmbio.
Agora, é claro que cada conta dessas, ela tem um monte de subcontas. Só a balança comercial, por exemplo, ela tem a subconta da exportação e da importação e do saldo. A conta financeira, a conta de capital tem um monte de subcontas e assim por diante. Então a identidade que eu estou observando, ela importa na hora que eu vou montar os fundamentos. Então agora entra um segundo conceito, um segundo conceito fundamental, que em inglês é UIP, que ele vem, que ele é o Uncovered Interest Parity. Então, que nós traduzimos para paridade descoberta da taxa de juros. Nós tratamos no Brasil com este termo. É uma fórmula bastante elegante, que eu não vou aqui, óbvio, falar os parâmetros da equação, não vou cansar a cabeça de vocês com isso, ainda mais sem poder enxergar a demonstração, né? Mas ela é uma fórmula bastante elegante. Eu quero falar do significado dela. Ela mede a variação esperada do câmbio, que é o necessário para igualar o diferencial de juros entre dois países, ajustado pelo risco. Então, em língua portuguesa, né? Se o Brasil paga juros mais altos do que os Estados Unidos, o investidor estrangeiro deveria esperar que a taxa de câmbio no Brasil se deprecie, caia na mesma proporção. Porque caso contrário, todo mundo tomaria dinheiro nos Estados Unidos e mandaria para o Brasil. Que, aliás, é exatamente o que está acontecendo aqui. Se eu tenho uma taxa de juros maior no Brasil e menor nos Estados Unidos, eu tenho uma oportunidade. Vem dinheiro para o Brasil. Se vem dólares para o Brasil, o dólar fica menos escasso na nossa economia. Consequentemente, a taxa de câmbio se deprecia. A taxa de câmbio cai. Essa estratégia, ela tem um nome. Ela se chama carry trade. Ela só funciona enquanto o risco do país receptor, que somos nós, se mantém controlado e o câmbio não reverte contra o investidor. Por isso que nós temos o mercado de câmbio equilibrando. Em 2026, está funcionando muito bem, melhor do que a média histórica, diga-se de passagem. E eu vou mostrar o porquê. Mas para isso, nós temos que entender as transações correntes, o lado real do nosso déficit. Porque em março de 2026, o Brasil registrou um déficit em transações correntes, lembrando que são transações correntes. É quando eu junto balança comercial, balança de serviços e transferências unilaterais. Eu estou olhando o lado real da economia, compra e venda de bens e serviços com o exterior. Eu não estou olhando a conta capital, que entra a entrada e saída de capitais. Eu estou olhando movimentações de compra e venda de bens e serviços, além de remessas de lucros e recursos para lá ou para cá. Então vamos lá. Nós tivemos em transações correntes, quando eu junto todas as balanças, um dado de déficit de 6,04 bilhões de dólares. 6 bilhões de dólares, para arredondar. O mercado estava esperando um déficit menor de 5,65 bilhões. Então veio um pouco pior do que o consenso. Mas não foi nenhum grandes choques. Quem olha a série histórica, e aqui eu tenho o gráfico desde maio de 2021 na minha frente, vê que os déficits dessa magnitude, eles não são raros. O pior mês da série foi outubro de 24, com mais de 10 bilhões negativos. Março ficou dentro de um range que é, infelizmente, a normalidade da conta corrente brasileira. Então saiba, pessoal, mesmo nós sendo superavitários na balança comercial, que graças ao agronegócio, diga-se de passagem, nós somos muito deficitários na balança de serviços. E todo mundo fala da balança comercial e não fala da balança de serviços. Só que quando a gente junta tudo isso, nós temos mais saídas de dólares do Brasil do que entrada de dólares do Brasil. Percebe isso? Isto é estrutural da economia brasileira. Mas o que está pesando nesse déficit? Deixa eu decompor esse déficit aqui. A balança comercial ainda é superavitária. O agronegócio exporta muito soja, milho, carne. Nós temos exportações de petróleo, de minério e assim por diante. Esse canal comercial ainda contribui positivamente e muito. Primeiro,
a conta de serviços, o brasileiro, ele consome muito serviço estrangeiro. E ele viaja cada vez mais ao exterior, contrata serviços de tecnologia de empresas estrangeiras, paga frete, paga seguros em operações internacionais, e esse déficit de serviços ele é estrutural e cresce com a renda brasileira. À medida que a renda brasileira cresce, a gente aumenta o déficit na nossa balança de serviços. O Brasil não é um país exportador de serviços, ele é um país exportador de bens, sobretudo commodities, que é um problema estrutural da nossa economia que a gente tem que resolver, mas esse é um assunto para um outro momento. Segundo, e esse é o principal, a renda primária, que é essencialmente o envio de lucros e dividendos de empresas multinacionais instaladas no Brasil de volta para suas matrizes no exterior. Esse item sangra mais ou menos entre 5 e 9 bilhões por mês e é um custo permanente de estrutura produtiva brasileira. E aqui tem um ponto importante para quem acompanhou 2025, o ano passado. Em dezembro do ano passado, esse número foi excepcionalmente alto porque as empresas anteciparam remessas antes da mudança tributária criada pelo nosso ministro Supertaxade, que passou a tributar dividendos internacionais a partir de janeiro de 2026. Ou seja, parte desse déficit de 2025 foi uma distorção temporária, mas o déficit estrutural continua. E no acumulado de 12 meses, o déficit em conta corrente está na casa de 42 a 45 bilhões de dólares. Isso equivale a algo em torno de 2% do nosso PIB. É um número administrável, mas não é confortável. Ele exige que nós pensemos a nossa economia para ela ser mais voltada à exportação de bens também industriais, mas para isso nós precisamos mexer em competitividade e nós precisamos dar um grande choque, inclusive mental, no empresário brasileiro do setor de serviços para acordar para exportação de serviços. É claro que isso exige falar inglês, isso exige viajar não só a passeio, mas também a negócios, enfim, mas isso é papo para um outro momento. Eu mostrei até agora os déficits, correto? Falei que a nossa balança comercial é superavitária, a nossa balança de serviços é deficitária e as transferências unilaterais são deficitárias. Então, nessa parte do nosso balanço de pagamentos, somos deficitários. Agora vamos olhar o outro lado que equilibra. Vamos começar não olhando a conta capital, vamos ainda na economia real. O IED, o Investimento Estrangeiro Direto, ele é o financiador do nosso déficit. Porque se o nosso déficit em conta corrente cria demanda por dólares, quem fornece o dólar que equilibra essas contas? Em março de 26 foram os investimentos estrangeiros diretos. E sabe qual foi o valor da entrada de investimento estrangeiro direto no Brasil? Que é aquele investimento para comprar uma empresa ou abrir uma empresa? 6,04 bilhões. É isso mesmo, gente. Exatamente o mesmo número do déficit em transações correntes foi o superávit em investimento estrangeiro direto. Foi uma coincidência, tá? É uma coincidência. Mas esse número sempre anda, ele é muito parecido, mas agora foi uma coincidência. Mas coincidência ou não, o mesmo valor que o déficit em transações correntes. Ponto. E o balanço ficou essencialmente zerado, sem necessidade do Banco Central fazer o quê? Usar as suas reservas, sem pressão cambial estrutural. Então percebe, gente, aqui uma coisa. Se eu tenho um déficit em conta corrente que não é coberto, eu preciso queimar reservas internacionais. E aqui eu puxo as reservas internacionais para a nossa conversa. Agora, se eu tenho um superávit em transações correntes e um superávit no investimento estrangeiro direto, eu preciso aumentar as reservas internacionais. Por quê? Porque senão a taxa de câmbio despenca. Então percebe como esse mecanismo de limpar o saldo, usando as contas, as reservas internacionais, ele é importante para a saúde da nossa taxa de câmbio, para que nós não tenhamos variações tão bruscas na taxa de câmbio. Então o que acontece? Se eu tenho um equilíbrio no mercado cambial, como eu tive no mês de março, eu não mexo na reserva, nem para aumentar, nem para diminuir. Agora, se eu gero um déficit, eu preciso
diminuir reservas internacionais. O Banco Central colocando dólares no mercado. Agora, se eu estou gerando superávit, tá? E por que eu tenho que as reservas internacionais precisam ser usadas para colocar dólar no mercado? Porque senão a taxa de câmbio explode por conta da demanda por dólares que não está sendo satisfeita na oferta que tem. Então, o Banco Central usa as reservas para equilibrar o mercado. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho um superávit, está sobrando dólares no mercado, o Banco Central compra esses dólares e coloca nas reservas para tirá-los do mercado, porque do contrário, a taxa de câmbio despenca de uma vez só. Então, olhando a série histórica do IED, o que chama atenção é essa consistência. Com exceção de alguns meses pontuais de saída líquida, o Brasil tem atraído entre 4 e 10 bilhões por mês de investimento produtivo de longo prazo. E o pico recente foi outubro de 24, com mais de 10 bilhões de dólares. Então isso é relevante por um motivo que tem muito a ver com a qualidade do financiamento externo. O IED é o melhor tipo de financiamento para um déficit em conta corrente, porque é um capital que vem para ficar. Ele vem para construir uma fábrica, para comprar uma empresa, para expandir uma operação. Ele tem um horizonte longo. Ele não foge na primeira turbulência. O tipo de financiamento é o portfólio que nós vamos definir. Então, aquele dinheiro que compra título do governo hoje e pode sair amanhã, se o investidor ficar nervoso, ele não é o investimento estrangeiro direto. Esse é o investimento especulativo. Esse é um investimento em carteira. Este é outra dimensão que já vamos tratar dela. Agora, bem, é aqui que eu preciso ser muito claro para que nós fechemos a fatura de 2026 e possamos entender o que está acontecendo. Em 2026, o Brasil também está recebendo muito dinheiro de curto prazo, via B3 e via renda fixa, pelo carry trade, ou seja, esse capital é o que está valorizando o real mais do que o IED sozinho faria. E ele pode sair tão rápido ou até mais rápido do que entrou. Esse carry trade e a B3, nós temos que entender que são os verdadeiros vetores para a apreciação do real frente ao dólar, para a queda da taxa de câmbio, para a depreciação da taxa de câmbio no Brasil. Por quê? Porque eu já mostrei para vocês com dados que o déficit em conta corrente está sendo coberto pelo investimento estrangeiro direto e a soma está sendo zero. Então, não há por que vermos alterações na taxa de câmbio a partir do lado real da economia. Então, o que está acontecendo na nossa taxa de câmbio tem a ver com o lado não real, com o lado meramente e puramente financeiro. O saldo líquido de investidores estrangeiros na B3 em 2026, dado atualizadíssimo, peguei agora até o dia 22 de abril, que é o último dado divulgado pela B3, ele é de 64,9 bilhões de reais. Gente, 65 bi é muito dinheiro que entrou na nossa economia. Isso apenas em 4 meses do ano. Para nós termos uma referência, em todo o ano de 25, o saldo foi de 26,9. 27. Nós, em 4 meses em 26, 65 bi. Em 2024, tinha sido negativo em quase 24 bilhões. Por que eu estou trazendo 24 aqui para a nossa mesa, gente? Porque é importante que você saiba que esse dinheiro, assim como ele entra, e entra muito, ele também sai e sai muito. Só em janeiro deste ano, entraram 26,5 bilhões de dólares líquidos entre o que entrou e saiu. É o maior mês de entrada de estrangeiros da história da B3. Fevereiro, 15,4 bilhões. Março, 11,9 bilhões. Abril, com dados até o dia 22,
1 bilhões. Já deve superar março, portanto. E por que está havendo essa avalanche de capital especulativo no Brasil? E quando eu falo especulativo, gente, eu não estou usando aqui nenhum tom depreciativo ou pejorativo. As coisas têm os nomes corretos, sem nenhuma carga emocional aqui. Eu adoro capital especulativo e agradeço quando ele entra no meu país e lamento quando ele sai. Por que essa avalanche de capital? Vamos lá. O investidor estrangeiro, ele toma dólares emprestados, por exemplo, nos Estados Unidos, aproximadamente 4,25 ao ano. Converte para reais no mercado à vista e essa conversão, por si só, aumenta a oferta de dólares e valoriza o real. Ao valorizar o real, deprecia a taxa de câmbio. A taxa de câmbio cai. E ele aplica, por exemplo, em LFTs, que são letras financeiras do Tesouro. Ele aplica em Tesouro Selic a 14,75 ao ano. O ganho bruto aqui é de quase 11 pontos percentuais. E 2026, o real ainda valorizou frente ao dólar 9%. O que significa que, para quem entrou aqui no início do ano, o retorno total em dólares ficou próximo de 20% em 4 meses. Percebe? Uma estratégia dessas, chamada de carry trade, captura o diferencial de juros entre os países. Enquanto o diferencial se mantém elevado, o câmbio não reverte contra o investidor e o retorno é excepcional para quem está lá fora. E isso tem um efeito direto sobre o câmbio. Cada dólar que entra no Brasil aumenta a oferta de moeda estrangeira, pressionando a cotação para baixo. E a entrada maciça de quase 65 bilhões de reais em poucos meses, em dólares, algo entre 12 e 13 bilhões de dólares, é uma força considerável de apreciação do real e consequente depreciação da taxa de câmbio. E aqui tem um outro lado da B3 que eu acho muito revelador. A participação dos investidores estrangeiros no volume negociado na B3 chegou a 61,2% no acumulado de 26. A última vez que eu tratei desse assunto aqui no Dedo do Pulso estava 58%, agora já está 61,2%. Mas lá em 2019... antes da pandemia, era 45%. Em 2020, quando a pessoa física entrou com força na bolsa, caiu para cerca de 46%. Mas desde então, o gringo foi ganhando participação consistentemente e agora está no maior nível da série histórica. E isso é uma faca de dois gumes. Por um lado, mostra que o mercado brasileiro está atraindo capital produtivo, que melhora a liquidez e pode contribuir com o crescimento. Por outro lado, significa que quando o estrangeiro resolver sair, meus amigos, quando ele resolver sair, e ele vai sair em algum momento, com certeza, gente, olha o que eu vou dizer aqui, com certeza, este investidor vai sair em algum momento. É um dinheiro muito volátil. E quando ele sair, ele vai trazer volatilidade. Ela vai ser amplificada. Com a mesma força, no mínimo, com a mesma força que ele caiu, no mínimo, ele vai subir. Acho até que ele sobe com uma força maior que caiu, mas no mínimo ele subirá com a mesma força e intensidade com que ele caiu. E o que o Boletim Focus está trazendo, olhando para isso, né? A média dos meus colegas economistas estão vendo. Em 24 de abril, ele traz algumas informações que vale aqui a gente destrinchar. Para 2026, as projeções são estas. Câmbio de 5,30 revisado para baixo, portanto, a projeção está acima do que está hoje, mas o mercado vem reduzindo a expectativa de câmbio à medida que o dólar vai cedendo. E essa Selic de 13% ao final de 2026, o mercado espera que o Banco Central continue cortando, mas numa velocidade menor do que se esperava antes. A revisão para cima, de 12,50 para 13, ele reflete a pressão da inflação, mas ao mesmo tempo ele gera impactos no câmbio porque ele torna o processo de carry trade mais interessante. E para 2027, o Focus projeta um câmbio de 5,35 e uma Selic de 11, mas era 10,50. Então, o real vai depreciar modestamente ao longo do ciclo de queda da Selic. Faz sentido. À medida que o diferencial de juros se reduz, a atratividade do carry trade também ela se reduz, ela diminui. Mas, se estamos aumentando as expectativas para a Selic, esse diferencial ele fica um pouco maior do que seria. Então vai dando combustível para o carry trade. E tem mais uma contradição aqui incômoda.
O IPCA, em 4,80 para 2026, está acima do teto da meta, que é de 4,5. O teto da meta, né? A meta é 3. Isso limita a capacidade do Banco Central de cortar juros. Ele que cai mais devagar, o carry trade se mantém por mais tempo, o que é paradoxalmente um suporte para o real no curto prazo. Então, nós temos que olhar para isso. Então, tem um paradoxo do real forte com transações correntes deficitárias. Eu vou fazer aqui, deixar claro aqui o que pode parecer contraditório. O Brasil tem um déficit crônico em conta corrente. Sempre é assim. Nos últimos 12 meses, soma algo em torno de 42 bilhões negativos. A renda primária ela vai sangrando, os serviços sangram, em teoria, isso deveria pressionar a taxa de câmbio para cima. O real deveria ser uma moeda pressionada, mas o real é a moeda mais valorizada do mundo nos últimos 12 meses. E por que isso acontece? Porque os fluxos financeiros superam os fluxos comerciais e de renda. Então, nós estamos com a taxa de câmbio baixa por conta dos fluxos financeiros e não sobre os fluxos comerciais de renda. Mas a nossa economia real ela é feita de fluxos comerciais e renda. Os fluxos financeiros são especulativos. No balanço de força, do lado que pressiona o câmbio para cima, eu tenho déficit em transações correntes de 42 bilhões no ano. Remessas de lucros para o exterior, turismo, serviços, etc. E no campo das expectativas, eu tenho uma incerteza fiscal pré-eleitoral e uma perspectiva de queda da Selic. Do lado que derruba a taxa de câmbio, eu tenho investimento estrangeiro direto, uma entrada de 6,10 bilhões por mês, e eu tenho um gigantesco carry trade de 65 bi de reais na B3 em 4 meses apenas. O dólar também está enfraquecido globalmente, o índice DXY caiu quase 2 dígitos ao longo de 2025, e os valuations estão bem atrativos da Bolsa Brasileira para o investidor internacional. Então, são exatamente estes pontos que explicam a taxa de câmbio estar no ponto em que ela está. Agora eu quero trazer cenários para o câmbio para 2026 e 2027. E vamos montar aqui 3 cenários. Não como previsão, tá, gente? Porque é impossível prever o dólar. Ninguém prevê o dólar com certeza, por conta dos fatores exógenos. Mas eu quero usar apenas a estrutura do mercado, os fundamentos. É uma estrutura de raciocínio para montar decisões. Então, o cenário base, que é aquele do Focus, câmbio a 5,30 no final de 2026, que é o que o Boletim Focus sinaliza. E por que ele sinaliza isso? Olhando para fundamentos. Então, nesse cenário, a Selic cai gradualmente para 13% ao longo do ano, sem nenhum choque. O fiscal, apesar de pressionado pelo ano eleitoral, não deteriora a ponto de provocar fuga de capital, e o carry trade perde intensidade, mas ele não colapsa. As eleições presidenciais de outubro geram volatilidade no terceiro trimestre. O terceiro trimestre é sempre o mais nervoso, mas não provocam nenhuma reversão brusca. Nesse cenário, o real, então, ele se deprecia modestamente ao longo do ano, terminando a 5,30. Hoje, ele está abaixo de 5, por isso que ele deprecia. Num cenário otimista, nós temos um câmbio a R$ 4,80 e R$ 5,00 no final de 26. Que cenário é esse otimista? O fiscal melhora de forma mais consistente após o primeiro trimestre, o que é um cenário bem otimista mesmo. O Fed surpreende com algum corte, enfraquecendo ainda mais o dólar globalmente. A Bolsa Brasileira segue atraindo capital, o Ibovespa vai além dos 200 mil pontos e o carry trade se intensifica. Nesse cenário, o dólar abaixo de 5 até o final do ano não é impossível, por algum desses fatores. E o cenário pessimista é câmbio a 6, entre 6 e 6,50 no final de 26, que isso pode acontecer. Aliás, isso vai acontecer, eu só não sei se vai ser no final de até o final de 26, mas isso vai, basta olhar o fiscal brasileiro. O gasto eleitoral acelera, o risco fiscal percebido sobe, o prêmio de risco do Brasil aumenta, a Selic cai mais do que deveria por pressão política, o que estreita o diferencial de juros e reduz a atratividade do carry trade. O investidor estrangeiro começa a sair da B3 e aí cada bilhão que sai do mercado é potencialmente 1 bilhão a menos de pressão compradora de reais. Então, a saída pode ser rápida. Nesse cenário, bater R$6 é muito rápido. Hoje não é o cenário mais provável, tá? Não é, mas ele é um cenário que existe. O que eu acho importante registrar é que o risco ele é assimétrico. O real ele pode ganhar mais alguns centavos no cenário otimista, não tenha dúvida. Mas no cenário pessimista, o movimento pode ser muito mais brusco.
A história do câmbio brasileiro mostra que as depreciações rápidas são muito mais comuns do que as apreciações rápidas. Quando o capital sai, ele sai correndo. É aquela coisa, né? Ele sobe de escada e cai de elevador. Então, vamos levar isso em consideração. E as implicações para o agronegócio é que, primeiro ponto, um câmbio mais baixo reduz a receita do exportador em reais. Um produtor de soja que exporta com dólar a 5,30 recebe menos do que receberia em dólares a 6. A diferença de 70 centavos por dólar em uma saca de 60 quilos por hectare, considerando ou um bushel, enfim, é uma diferença de receita de alguns milhares de reais. Então, é um problema. Mas também, por outro lado, um câmbio mais baixo reduz os custos de insumos importados. Fertilizantes, defensivos, componentes de máquinas, tudo que vem de fora fica mais barato quando o real se valoriza. Isso compensa parcialmente a perda da receita. E em terceiro lugar, e esse me parece o mais importante para quem está gerindo o risco, este não é o momento de desfazer hedges cambiais. É justamente o contrário. Quando o dólar está baixo, o custo de comprar proteção cambial, um NDF, por exemplo, um contrato futuro na B3, ele é mais barato. A volatilidade implícita tende a ser menor. E o momento de construir proteção é grande. Não é momento de relaxar, é momento de proteger. O risco maior é para o produtor que vai importar insumos para a safra 27, no momento em que o câmbio pode estar voltado a ter alguma elevação até o final do ano. Afinal de contas, essa é a projeção do Boletim Focus do Banco Central, que, olhando os fundamentos, é isso que apresenta. Então, pessoal, concluindo aqui, eu quero fechar aqui com as 3 ideias que foram trazidas. A primeira, o real está forte porque o capital financeiro está dominando o câmbio. Ponto. Não porque os fundamentos estruturais da nossa economia melhoraram. A conta corrente continua deficitária, a conta de renda primária continua sangrando, o que mudou foi o fluxo financeiro. O carry trade, o investimento estrangeiro na B3, o IED continua elevado e isso é muito reversível. Segunda, o diferencial de juros, que é a variável mais importante para acompanhar. Enquanto a Selic estiver muito acima dos Fed Funds, o carry trade sobrevive. Quando esse spread fechar, seja porque a Selic cai mais rápido, seja porque o Fed sobe, o real sente. Então, se nós tivermos uma queda mais acentuada da Selic, bota as barbas de molho, tendência de câmbio é ajustar para cima. Então, acompanhe o foco semana a semana, especialmente a projeção de Selic para o final do ano. E a terceira, para o agronegócio, o câmbio baixo é a oportunidade de hedge. Então, ele não é de venda, mas ele é de hedge. Não é para relaxamento. Aproveite esse momento para travar custos de importação e pensar na proteção da receita futura. O dólar barato não costuma ser um estado permanente da economia brasileira. Então, foi isso, pessoal, que eu preparei com esse material de câmbio. Eu tenho certeza que vocês estão muito mais prontos para discutir e criar cenários cambiais a partir de agora. Espero sinceramente que você tenha gostado desse material bem completo que eu fiz sobre o câmbio, sobre os fundamentos do mercado cambial. Estamos todos na mesma página. Pode ter certeza que o que você discutiu aqui comigo hoje é o que é discutido nos grandes bancos, nas grandes corretoras, nos mais elevados andares dos prédios da Faria Lima, é o que a gente discutiu aqui hoje. Agora, num podcast, sem poder mostrar os meus slides, para ser mais didático, fazer todo mundo entender, a gente termina passando um pouco do tempo para poder explicar algumas minúcias que, se estivesse enxergando o meu PowerPoint, ficava mais rápido. Mas infelizmente vocês não estão, então eu preciso ocupar mais o tempo explicando alguns detalhezinhos para que todo mundo acompanhe. Isso faz o tempo passar mais rápido do que eu gostaria, e aí não vai dar tempo da gente falar de biocombustíveis mais hoje. Mas na semana que vem, que nós vamos tratar também de escala 6x1, se der tempo, a gente traz, mas a gente vai voltar com esse assunto sim, porque é um assunto importantíssimo e, aliás, é um assunto que eu adoro, tá? É um assunto que eu acho fascinante e me dá, assim, um orgulho danado do meu país, do meu setor. Eu adoro tratar esse assunto dos biocombustíveis, vamos tratá-lo sim.
Falando de agro, gente, eu quero dizer que lá na Bolsa de Chicago, nós estamos com as posições líquidas dos especuladores comprados em soja, e bem comprado, o que sugere aumento do preço, assim como no milho. E o trigo estão aos poucos diminuindo a posição vendida, o que sugere um cenário de elevação nessa semana que estamos. O arroz ele já está com 77% colhido, a soja já está colhida, o milho primeira safra já vamos com 60% colhido e o milho segunda safra totalmente plantado. O preço da soja em Chicago beirando os $12 o bushel, enquanto o preço da soja em Santos para entrega em maio subiu bastante, subiu para 128,60 nessa semana, com os prêmios subindo muito, gente. Os prêmios para soja de setembro, por exemplo, eles já passaram $1 o bushel. No Porto de Paranaguá já está $1,20 por bushel o prêmio da soja. Subiu 26% só nessa semana. Em Rio Grande, 98 centavos de dólar por bushel. E em Santos, $1 por bushel. E subindo muito forte. Gente, isso é um baita de um sinalizador de preço para o segundo semestre. O preço do milho em Chicago está subindo, subiu mais essa semana, 463 centavos por bushel, e o milho Campinas, que está numa tendência de queda, encontrou essa semana um fundo de 66,36, mas não comemore muito, porque subiu forte lá fora. Já o preço do algodão segue subindo muito forte, agora 408 centavos, quase 409 centavos por libra-peso, subindo com muita intensidade, coisa boa, é importante. E o preço do etanol, esse sim, segue em queda acentuada, 2,59. Agora, no dia 30, nós vamos ter o levantamento da Conab para a produção de cana, 2,59 está o preço do etanol, e o preço do açúcar teve queda, perdeu os $20 que vinha, nós já estávamos quase em $21 por saco de 60 quilos, de 50 quilos do açúcar. Ele veio de 20,9, quase 21, para 19,18. Passou pelo nível de 20, rasgando. E o café terminou a semana com uma leve alta, R$ 1.830 a saca de 60 quilos. Então, pessoal, foi isso que eu preparei para esta semana. Eu desejo a todos uma excelente semana e até semana que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio da Luz, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.